Fala, meus amigos, tudo bom? Sentadinho aqui na praia de Boa Viagem. Vim andando por aqui, ó, aí fica cheio de gente me olhando e tal. Eu tentei achar um lugarzinho que tivesse uma sombra e até que eu possa gravar mais vezes, aqui não é longe do trabalho. E eu vou tentar hoje bater um papo com vocês sobre esse tema, né? Lembrando que a todo momento aqui é normal que as pessoas se aproximem com curiosidade. E na rua eu fico sempre mais em alerta. Mas vamos lá. Queria conversar com vocês hoje um pouco sobre a questão familiar. A questão também de como uma pessoa que começa a estudar espiritualidade ou que começa a ser vista como esquisita, né? É vista na sociedade e dentro da nossa família também. E também a questão de sensibilidade. Nós vamos aumentando, vamos ficando mais fresco, né? Com o tempo você vai ficando mais fresco. E isso acontece comigo, com você e com várias pessoas que começam a ficar mais perceptivos em relação à energia. E como também nós temos que, nesse sentido, nos tornarmos espiritualistas mais calejados, mais maduros, mais compreensivos desse aspecto. E se não fosse por isso, os mentores nem viriam aqui no Umbral nos visitar ou nos ajudar, porque por causa de peso. Eles vêm aqui e passam, entendem, têm a compreensão dos defeitos da gente, das dificuldades. E depois, obviamente, eles passam a estar num lugar melhor. É isso que a gente tem que fazer. Mas quem nunca sofreu na família, quem nunca teve dificuldade, ou por incompreensão, ou na sua família você tem alguém que não entende esse lado espiritual, a gente ainda vive um lado de consciência muito baixo, onde as pessoas não têm muita abertura a não ser para aquilo que elas estudaram, para aquilo que elas viram, para aquilo que elas encontraram como realidade. Não, eu vejo assim, não quero conversa. É muito difícil esse lado, principalmente na questão de quesito religioso. Eu sei porque eu tô muito cuidadoso nesses. É um cuidado, entre aspas, eu tenho um cuidado, mas eu acho que é preciso romper de forma comunicativa e aos poucos a barreira disso. Porque senão você fica usando a educação sempre como não vou subir, não vou no muro, não vou nesse muro, não vou subir no muro, quer dizer, eu vou ficar em cima do muro, perdão, eu não vou descer do muro para não ter reação, para não ter ninguém falando nada contra mim. Isso para não ter todo mundo gostar de mim, não tem como agradar todo mundo e é importante tomar cuidado também com aquilo que a gente encontra como verdade, incluindo o que eu estou falando e o que as pessoas têm como certeza, para você não ter problema também de conflito nesse aspecto, porque às vezes você acha que está com a detentura e o que é a verdade, entre aspas, né? Mas o que eu quero falar é do posicionamento nesse sentido. Por exemplo, a gente recebe muito e-mail e pessoas próximas têm várias histórias, inclusive o próprio Wagner, e que teve na sua família pessoas evangélicas, Wagner Borges e tal, e tinha que aprender a conviver com isso, e não foi fácil, porque era muito... E quando você vive dentro de um lugar em que você quer... Como a gente teve uns dias, um menino mandou um e-mail pra gente, dizendo que assim, a mãe dele proibiu de fazer, menino entre aspas, tem 17 anos, né, mas... Um menino de 17 anos já é pai de família, meu pai era, né, e outras coisas por aí, né? Dizendo que a família dele não quer que ele faça mais essas coisas, proibiu de ver os princípios factos. Saulo, sua voz lá virou um negócio de inimigo lá, sua voz é como se fosse o filho do cão. Aí ele pediu um conselho, o que eu vou falar? O cara depende da mãe, mora naquele ambiente, eles são obrigados a ir para a igreja, naquela idade, eles são obrigados e não podem ter nenhum livro, então é uma coisa assim, num século que a gente vive ainda existem escravidões mentais, né? São verdadeiros pesos que as pessoas passam dentro de casa no posicionamento do estudo. Eu não estou falando aqui da repercussão do estudo, tá? A repercussão energética é outra história. Estou falando da questão física mesmo. Basicamente o convívio diário com essas mudanças. Conte o seu aí, vá nos comentários e fala, ó, eu passo por isso em casa, foi assim que eu venci, eu não consegui, eu só consegui depois que me mudei. Enfim, a liberdade da gente, ela não... E deve-se tomar cuidado entre você ter direito à sua liberdade, né? As pessoas têm muito disso, e você se posicionar em relação a isso, porque você tem que ser inteligência por isso também. Tem gente que não vai ter capacidade de compreensão. A gente sofre muito na sociedade nesse aspecto. As pessoas simplesmente não vão ter compreensão daquilo que você é e elas vão brigar ou vão ser contrárias àquilo, vão julgar, né? Ter preconceito, conceito não bem determinado sobre aquele ponto. Aí ele chegou e eu falei, olha, você vai ter que ser inteligente, né? Você não pode peitar sua família, você vai botar você para fora de casa, você tem um clima horroroso dentro de casa. Ao mesmo tempo você não vai deixar de estudar suas coisas, então você vai ter que ser estratégico, falei para ele. Faça suas técnicas escondidas sem falar para ninguém. Sim, inicialmente vai ter que ser dessa forma. O ideal era não precisar disso. A mesma coisa seria falar uma pessoa que está com desejos ou com vontades ou com
sentindo mudanças na questão da sua sexualidade, da sua direção de natural busca do que sente, e eu falar para ela se esconda, né? É meio difícil, eu falei isso para ele, inclusive, eu vou falar para você isso, mas é porque isso é temporário. Primeiro, você não vai mudar a cabeça de pessoas que estão não assim facilmente, elas mudam com a porrada da vida, né? Elas vão tomar pancadas mais cedo ou mais tarde, a vida vai cobrar isso delas, posicionamentos, mudança de direção. Tem gente que está velho lá todo perdido, todo com problema na família e não muda a concepção, está sofrendo, tomando pancada o tempo todo e provavelmente vai mudar lá ou desencarnado ou depois daqui. Mas então a consequência do que eu quero falar nesse sentido é isso, é que tem que ter a estratégia, né? A pergunta que eu faço a você, o que você precisa, que eu falei para ele, o que você, tudo bom? Tá de olho na gente aí? Beleza. Tô gravando, depois a gente conversa. Aí eu falo, o que você precisa fazer para se posicionar? Como eu fiz aqui agora, por exemplo, uma pessoa me abordou e ficou parada, acontece direto comigo, ficou parada me olhando, curiosidade, né? Você tem que ter um posicionamento inteligente, estratégico, para poder na hora você se sentir bem com o que você está fazendo, com o que você é, com a privacidade que você precisa daquilo que você está fazendo, como agora, por exemplo. Eu me posicionei educadamente. Isso tem acontecido em vários aspectos na minha vida também, tá? Eu vim nesse ponto, eu posso contar um pouquinho de mim também, eu sempre fui diferente por causa da projeção astral. Eu nunca fui um cara igual aos outros. Desde novo, desde os 15 em diante, minha vida teve uma alteração e eu não conseguia conversar com isso com as pessoas. Com quem você conversa, velho? As pessoas não sabem primeiro. E o pouco que elas sabem, elas repetem como se fossem papagaios aquilo que o outro falou. Elas não pensam sobre aquilo. Você quer saber sobre o que é certo, o que é errado. Ela só sabe, não, isso aí não é de Deus, ou isso aí não sei o que, eu não conheço, ou sei lá. Ou sabe quando você está num grupo de amigos, um cara, aí você começa a conversar com um assunto, começa a ficar um silêncio na mesa, só fica você falando, aí vai saindo um, vai saindo, daqui a pouco você está praticamente sozinho ali, ou mudaram de assunto, entendeu? Você ficou no esquecimento, no gelo. É essa sensação que eu tenho e sempre tive. Com isso, eu nunca me desmotivei. Eu acho que os facs é uma forma, como eu estou aqui sentado, de colocar isso para fora. E você também deve ter isso em casa, né? E qual é o procedimento? Como fazer? Bom, a gente com isso cria grupos, é o que é legal, né? Tem um grupo da gente lá no Discord, você vai lá no site viajastral.com, tem um íconezinho ali na direita, no meio do site ali, você clica ali na imagenzinha, tem ali, acesse o nosso chat no Discord, vai no fórum do GVA, viajastral.com/fórum, ou vai no grupo Viagem Astral do Facebook, e tem vários lugarzinhos que as pessoas estão se comunicando. Isso faz com que a gente se enturme mais, você procure sua turma, a verdade é essa, você tem sua tribo, né? A tribo aquela que te entende, que esteja dentro. Isso existe no mundo, isso existe no mundo espiritual, em dimensões diferentes, você tem que fazer isso. E buscando a sua liberdade, estudar para que você tenha a sua capacidade financeira para viver sozinho, foi o que eu falei para ele, e você ter sua paz, enfim, sem precisar alterar o que as pessoas têm dentro dela. Isso é muito difícil, porque normalmente a gente impõe aquilo que quer ser e dane-se, os outros que nos entendam, até porque isso seria o certo, né? Mas o posicionamento disso gera uma reação, gera um sofrimento, né? E tem que ter muita estratégia, tem que ter inteligência, às vezes aquilo é muito forte na gente, eu digo isso E tem a questão também de quando a gente começa a mexer energia, né? Você começa a ficar antissocial, né? Queira ou não, é natural, você começa a ficar seletivo. Por quê? Não é só a questão energética, é a questão ética, a questão moral, a questão de direcionamento das coisas que você tem. Você não é melhor que os outros. Você pensa diferente, você tem uma repercussão de pensamento diferente. E isso causa uma diferença naquele tipo de amizades que acaba você não conseguindo mais andar. Não é eu inclusive, ó, rapaz, ó, eu andava na música, velho. Era cachaça, era mulher, bicho, você podia ser a desgraça mais feia que tinha no mundo, né? E eu, assim, do jeito que eu tô aqui, eu tô de tapata aqui, de tênis, camisa, eu tocava assim. Às vezes nem de camisa de botão que eu tô aqui agora, por acaso, normalmente eu tô de camisa polo. Tocava dessa forma. O cara que enrolava cabo tinha cabelão, tinha brinco, não sei o que, tal. Tocava no meio da samba lá na Bahia, né? Com essas músicas que a gente fez lá, Juliana não quer sambar, aquela tique-tique-bom, tique-bom, quem é que balança o Brasil? São músicas minhas, tá? Entre na roda, deixe de bobeira, essa porcaria, tudo são minhas. Eu andei no buraco, velho, eu andei no Carmazão para tirar recursos para sobreviver. Eu precisava de recursos para sobreviver. Eu sabia tocar, eu estava estudando e o dinheiro chegou muito fácil naquela época, porque a música estava muito assim. Quando eu digo fácil, assim,
dava para ganhar dinheiro. Tanto que com 20 anos eu tinha minha casinha minha, construída por mim e meu carro. 18, 19 anos já. E não é lá essas coisas, mas não foi nada que meu pai me deu, foi trabalhando lá. Então eu alcancei uma capacidade de estabilidade mental, isso desde novo. Aos 13 anos eu não pedia mais dinheiro ao meu pai, eu tocava, né? Isso me deu uma tranquilidade para buscar até minha espiritualidade. Isso é espiritualidade. Desprendimento da família é espiritualidade. Desprendimento daquilo. Isso tudo fez com que mas eu andava em lugares pesados, velho. Droga. Eu nunca nem bebi naquele meio, porque eu estava lá pela música. Claro que eu nunca quis tocar aquele tipo de música, tanto que eu não tenho um CD de samba, sem preconceito nenhum, nada. Né? Eu até ou precisava ouvir muito para tirar as canções, ou axé para tocar, porque é o que dava dinheiro na Bahia. Né? Mas andava nos buracos. Eu saía do ônibus, quem vê meus relatos, eu saía do corpo dentro dos ônibus, velho. A galera viajando nas estradas, e as estradas, às vezes, você tem risco de ser assaltado, muitas vezes você acorda dentro dos postos de gasolina dormindo. Onde é que a gente tá? Ah, não, tal. Acordei uma vez com um tiro que foi o cara, eu achei que era assalto, não era, eles tinham parado o ônibus, aí tinham atropelado um boi lá, e o boi estava sofrendo, o segurança foi lá. Então você vê, você acorda no meio assim, e sem contar que a galera usa maconha, todo tipo de você pensar, cocaína na sua frente, assim, você tem que ficar sempre ligado no meio do buraco. Então eu tive que aprender a andar na lama. Por exemplo, uma certa vez eu tive um relato de um amigo espiritual nosso, já contei isso algumas vezes, é um índio, tá? Onde eu tinha pulado uma laje assim fora do corpo, fui parar na laje do vizinho. Ele com a mão dele, ele passava a mão na minha cabeça e limpava assim, meu filho, como você se suja nesses lugares que você anda. E me deu um passe. E eu falei para ele, mas eu preciso ir, né? Eu não tenho jeito. Não, ele entendeu, ele não estava julgando, ele só fez um comentário, né? E isso que eu digo, a gente também tem que aprender a andar nos lugares, mas hoje, muito interessante, quanto mais velho você vai ficando, esse assunto aqui é um bate-papo mesmo, um bate-papo sobre a repercussão da espiritualidade na vida da gente, a repercussão das amizades, a repercussão da família, a repercussão da sensibilidade. Quanto mais velho você vai ficando, mais seletivo você vai ficando. Você percebe isso. Menos amigo você possui. A quantidade de amigos ao redor de você diminui. Quando eu estava... Até porque eu me mudei de estado, né? Isso também implicou bastante. Mas eu praticamente não tenho um amigo aqui. Estou muito triste por isso. Não estou. Mas eu digo assim, a causa primária disso é a seletividade. Você passa a não ter... Eu tenho muitos amigos no país todo, por causa do GVA, mas no local eu dificilmente ando com alguém. Eu não sou até eu sou um pouco insocial também. É insocial, é sociável. Enfim, você entendeu, né? Por causa justamente dessa reação, da repercussão das energias, né? Eu quando ia tocar, por exemplo, eu aprendi muitas coisas nesse sentido. Eu tinha que me manter quase que neutro. Eu tinha que compreender que em cima de um trio elétrico, como eu toquei muitas vezes, lá embaixo a pessoa dando soco um no outro, estava ali porque queria estar, velho. Isso não é maldade, isso é compreensão. A pessoa está ali porque quer estar. Quem está naquele ambiente ali assume a consequência de correr determinados riscos, certo? Aquilo é uma reação natural. E eu tinha que parar de ter pena, não podia nem ter pena, eu tinha que compreender que aquilo fazia parte, era parte do lugar que a gente estava, e eu tinha que passar por ali chamando a menor atenção possível, porque toda vez que você ilumina demais o seu campo energético ali, eu tive que aprender de quase que desligar um pouquinho, porque você mexe muita energia no dia a dia, né? Mas mesmo assim você chama atenção, mas você não é uma ameaça, entendeu? Você chama atenção, mas não é uma ameaça, não é uma agressão àqueles espíritos que estão ali, aquelas energias que estão ali. Então eu tinha que aprender a andar no buraco, isso a música me ensinou, tá? E andar no umbral é a mesma coisa, você tem que aprender a andar no umbral, fora do corpo, e voltar e continuar bem. Às vezes você vê coisas difíceis. E no dia a dia é a mesma coisa. Quando você começa a mexer energia, você começa a ficar mais sensível. Você começa a trabalhar a energia, mexer os chakras, então você começa a perceber o ambiente das pessoas, a energia das pessoas, você começa a perceber a energia de ambiente, então você começa a ficar, e no começo, tem gente que já sente isso naturalmente, diariamente, né? Ela tem a reação em si própria diariamente, mas no começo há uma reação muito forte nisso. Você começa a selecionar melhor os ambientes que você vai, você tem dor de cabeça em determinados lugares que você passa, pessoas que você... Namorado, tem gente que tem dificuldade em achar relacionamento por causa disso, porque
reage fortemente naquela pessoa que você está junto, você não vê mais afinidade, porque quando você começa a ler mais, estudar mais sobre a questão do comportamental, a questão ética, a questão moral, então você começa a se relacionar não só pela aparência física, apesar da aparência física ser uma coisa que não chama atenção, aí tem a questão instintiva, né? A parte intelectual passa a chamar mais para as pessoas que cuidam mais dessa área, a parte mental, elas se apegam à parte desse lado. Elas buscam pessoas que se complementem, inclusive se tiver um equilíbrio entre o físico e o mental, melhor ainda. Mas você não consegue se relacionar mais com pessoas que, entre aspas, com todo respeito, são diferentes de você, né? Alguns usam termos de baixo, do tipo, chamam ela de vazias, ou chamam de fúteis. Eu costumo falar que nós somos... são diferentes, você busca caminhos diferentes, são tribos. Você pertence a uma outra tribo de forma de filosófica, isso acontece muito na música. Existe muito preconceito desse ponto, do que as pessoas escolhem, existe muito preconceito sobre o que as pessoas ouvem, existe muito preconceito sobre o que as pessoas comem, existe muito preconceito sobre o que as pessoas creem. É muito difícil, você tem que parar com essas divisões no humano. Você tem que compreender que nós somos diferentes, mas somos, no que diz respeito à forma de pensar, a forma de vibrar, a forma das coisas que nós gostamos de sentir, de curtir, mas nós somos, enfim, estamos no mesmo lugar, vivendo no mesmo ambiente e precisamos nos respeitar. Eventualmente eu brinco, eu falo, eu vou lá no meu Facebook e posto uma coisa e sempre tem uns caras ali que... Normalmente eu sou sempre educado, eu sou sempre gente boa, mas às vezes de propósito eu dou uma paulada, eu faço de propósito. Até porque eu gosto de pesquisar, eu gosto de observar o comportamento humano. Aí as pessoas estão sempre com você enquanto você as agrada, enquanto você está dentro do escopo da aceitação da sua personalidade. Por exemplo, quando a gente é novo, a gente passa a se moldar mais para ser aceito socialmente. Então você passa a se vestir parecido, você passa a participar daquela tribo, daquela forma, você passa a ter um monte de comportamento para ser aceito, dar risadinha, não sei o que, fala as coisas que todo mundo quer ouvir. Então você passa a ser, entre aspas, uma firulinha, com todo respeito, naquele momento, inconscientemente manipulado por determinadas ações para que você seja aceito socialmente. Só que você vai... Isso acontece não com todas as pessoas, mas com boa parte. Você vai amadurecendo. Com a idade, você vai ganhando maturidade e você vai se impondo mais, né? Isso vem uma repercussão positiva e repercussão negativa. Porque com a idade também você começa a ter, entre aspas, certas certezas complicadas, que é visões sobre determinados pontos. Você começa a não ter mais paciência com determinadas idiotices, entre aspas, que as pessoas usam esse termo para se referir às coisas que elas acham que são idiotas. E você passa a criticar mais abertamente, sem se preocupar tanto com o que vão pensar. Quanto mais maduro você fica, menos você se preocupa com o que vão pensar, mas isso não quer dizer que você tem que ser mal educado, ríspido, e às vezes eu faço, não por falta de educação, mas por pesquisa, por observação do comportamento humano, somente em redes sociais, que as pessoas elas colocam para fora aquilo que sentem de forma muito drástica. Então toda vez que você mudar, isso que eu estou falando, você deve estar vendo em você vários pontos, várias mudanças. Por favor, comente com a gente aqui, coloque, porque é legal. A repercussão comportamental da reação, tanto da parte intelectual dos estudos, quer dizer, você fica mais seletivo, como da parte energética também, que você passa, por exemplo, eu chego no ambiente, eu sinto bem. Aqui, por exemplo, eu estou me sentindo um pouco incomodado, tanto energeticamente como mentalmente. Tem algumas pessoas estranhas, aqui perto tem um cara fumando maconha ali do lado, foda-se. Agora, eu estou centrado no que eu estou fazendo, na medida do possível. Óbvio que eu perco um pouco de atenção porque eu estou focado nas coisas que estão acontecendo ao redor, mas eu não deixei de estar aqui. Muitas vezes eu me guardo um pouco por perceber que eu preciso, dentro desse aspecto, também me proteger energeticamente, mas eu aprendi a ser estratégico na minha vida. Se vocês perceberem, eu vou falar isso aqui de uma forma, eu quase não coloco a minha esposa em lugar nenhum. Minha vida pessoal ela é fechadinha, ela é guardada, porque eu não exponho elas para que não tenha nenhum sofrimento. Elas não sabem diretamente, até queria que soubesse, mas é até bom por um lado. Ela não sabe que eu estou gravando esse FAQ aqui, ela não sabe que eu fui fazer uma camisa e dois bonezinhos pro GVA agora há pouco, ela não sabe do que eu estou escrevendo no livro, não porque eu não queira que ela participe, é porque eu não quero que o assédio chegue até ela. Assédio tanto energético, porque quando você sabe de uma coisa, você passa a vibrar mais fortemente sobre aquilo. O assédio existe independente de eu falar, tá? Mas quando você está focado em determinado ponto, você traz para o consciente, né? Ele acesso, aí complica mais.
Então eu protejo ao máximo, eu falo pouco sobre assunto em casa, na família. Tem gente que me conhece na família lá, aqui há 8 anos, só veio descobrir, há pouco tempo tem um caso muito interessante, a pessoa veio descobrir que hoje eu aprendi a ter essa maturidade. Muito a se aprender, não quer dizer absolutamente nada, mas eu aprendi a não precisar falar mais sobre as minhas convicções, entre aspas, as minhas certezas, entre aspas, a forma que eu enxergo a espiritualidade e o mundo, né? É só isso, a forma como eu enxergo, são as minhas opiniões. Eu não preciso mais. Então a pessoa ficou para mim, Saulo, eu estava navegando na internet, sem querer, eu vi uma coisa, quando eu vi era seu vídeo, velho. Eu não acreditei que você fala dessas coisas, tudo isso. Eu falo disso, mas eu não sei o que, e pronto. Aí começou a me alugar ali, né, com todo respeito, e falar, mas ela não sabia, ela convivia comigo ali diariamente, não sabia, que eu não preciso falar. Eu não falo de propósito, para não chamar atenção. Às vezes eu fico incomodado, porque o projeto do GVA tem me dado uma reação, isso sem ego, tá? Porque as pessoas passaram a me conhecer. Por exemplo, às vezes eu tô no shopping, o cara, eu te vi passar no shopping. Eu tava outro dia, velho, eu tava irritado com a minha esposa por causa de um negócio que ela fez. Uma bobagem, mas assim, tipo, ela largou eu ligado, o gás em casa o dia todo. Eu fiquei puto com aquilo, porque já é a segunda vez que ela faz isso, podia ter lascado tudo. E eu cheguei lá, vamos no shopping que tem no céu, eu fui, né? Mas eu fui irritado. Eu estava irritado ali. Aí uma pessoa me reconheceu, mas só que eu estava de cara fechada, velho. Então você passa a ficar... O que eu estou falando é o seguinte, não molde a sua personalidade porque os outros estão pensando, eu não faço isso, eu tomo muito cuidado com isso. O Saulo é o cara simples, é o cara que joga videogame, é o cara que brinca, é o cara que faz faca, que fica irritado, que é casado, que trabalha e que sai do corpo e não quer dizer nada, é somente uma pessoa como você. Se esforça para estar lúcido aqui como no meio de Walking Dead e isso cria uma reação, um posicionamento que eu não gosto. Mas é reação, eu tenho que entender que é a repercussão do projeto que faz. Isso tudo tem a ver com a vida de cada um de nós. O que eu estou falando aqui tudo tem a ver com como nós nos posicionamos em relação à família, em relação aos amigos, em relação à sociedade, por repercussão do que nós estudamos na questão espiritual, por repercussão energética daquilo que nós estudamos, sabe? Isso tudo tem uma grande reação. E isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Tem uma coisa muito interessante dentro da questão familiar da gente, que quando você começa em casa a mexer as energias, né? Isso é um outro lado, que eu não ia nem abordar nesse aqui, mas eu acho interessante, eu já falei nisso, é só para complementar, não dá para ir profundamente, tá? Mas é para complementar. Se fosse só a reação das pessoas, sem problema. O problema é que nos bastidores existem espíritos, existe influência. E é aí que entra o angu da coisa, né? O problema da coisinha, a dificuldade, o diferencial. Que não é só o seu pai, eu não estou falando que todas as pessoas que são contrárias a gente estão com obsessão, ou que sofrem influência, mas que todos nós sofremos influência eventualmente e outros constantemente, não há a menor dúvida. Então, o fato, isso eu vejo fora do corpo, isso eu vejo desde que eu me visto nesse assunto, os espíritos andam ao lado da gente, no meu, da sua família, e a maioria deles não gostam muito desse assunto de tirar a pessoa de sintonia, de melhorar o ambiente da casa. Não gostam que você mexa energia, não gostam que pessoas lidem com assuntos que tragam bons espíritos ou boas energias para dentro de casa, entendeu? Então existe uma reação. Eu muitas vezes, pessoas médiums próximas não gostavam de mim de cara. Eu nunca fiz nada, pelo contrário, sou uma pessoa tranquila, não sou de falar as coisas para ninguém. De cara a pessoa assim, bicho, já cheguei, certa vez, eu não vou falar nome, o meu irmão levou uma pessoa lá em casa da minha mãe, que me conhecia de nome e tal. Quando eu não me conhecia simplesmente assim, me conhecia por ser irmão dele. Quando ela chegou perto de mim, essa pessoa, ela começou a passar mal. Ela começou a passar mal, começou a mudar a atitude, a aparência dela, ficou branca, quase desmaiou. Só melhorou depois que foi embora, a pessoa falou para ele lá. E aí, a gente conversando sobre isso, a gente chegou à repercussão, eu olhando mais profundamente isso depois, de que tinha provavelmente uma obsessão forte. Não é que o Saulo, grandes merda, foi alguma coisa, mas naquele cara, como em você, que tem uma abertura espiritual, existia a possibilidade de ela ter uma abertura espiritual. Existia a possibilidade de, através do Saulo, ela perder acesso. O cara viu como ameaça, então o traficante viu que aquele cara podia tirar o cliente dela, entendeu? Então ele mexeu, e ela é médium, né? Não precisa só ser médium, porque quando tem uma interação muito forte energética com o espírito, ele tem quase um domínio mediúnico na pessoa, ele manda nas vontades, manda nos pensamentos, ela pensa que é dela, mas não é,
a pessoa pensa. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Isso não foi só uma vez que aconteceu. Muitas pessoas sofrem. No trabalho, às vezes, eu tenho que tomar muito... Normalmente, a minha energia é tranquila. Eu não agrido o ambiente porque eu aprendi a não fazer. Eu sozinho. Porque eu não sou de dar conselho, eu não sou de dar sermão, eu não sou de falar como as pessoas devem agir. Eu falo aqui nos fax, ouve quem quer, se não quiser, tal, beleza. Isso causa uma reação. Então, quando eu falo para você a mesma coisa, quando você começa a estudar espiritualidade, seus amigos vão sofrer, você vai sofrer e provavelmente vai ter reação disso. Tem vários tipos, tem reações dentro da família. Tem gente que começou a estudar espiritualidade e se separou, velho. Porque o cônjuge não aguentou acompanhar energeticamente aquele processo. O processo do assédio foi muito forte e reagiu dessa forma. Então é bem interessante isso aí, isso também tem uma reação nesse ponto da repercussão dos estudos espirituais, né? Tem gente que isso acontece em casa, isso acontece em casas espirituais. Quantos centros espíritas acabaram ou tiveram problemas ou se dividiram por causa de problema de assédio? Repercussões, falta de observação. Qual é a solução para esses lados, velho? É como eu falei, por isso que eu falei para você que é preciso estratégia. Eu podia muito bem falar, foda-se, eu vou falar tudo, não quero nem saber, minha esposa vai ter que me aguentar do jeito que eu sou, tal, se me quiser é assim. De certa forma é assim que eu faço, mas de forma estratégica, inteligente, suave, tentando fazer com que não gere uma grande reação nesse aspecto e eu consiga viver melhor dentro é como se eu estivesse criando uma forma inteligente de viver. Às vezes eu preciso ser duro, como eu fui com o menino aqui, né? Não, agora não, tá? Você precisa ser incisivo, às vezes você precisa se impor. Às vezes, por exemplo, as pessoas, às vezes como nos meus posts em outros lugares, as coisas que eu escrevo, às vezes eu preciso ir lá e mostrar para as pessoas que eu tenho liberdade, ou nem mostrar para as pessoas a ideia, é botar um ponto em algum determinados tipos de pessoas que vivem em função de um molde. Elas começam a criar um molde em cima de você e acontece na casa da gente, por exemplo, a própria família, elas não aceitam a espiritualidade. Na primeira vez que você erra, eles falam assim para você: ah, logo você que estuda tanta espiritualidade fazendo isso. Eu queria que as pessoas vissem isso. Não queria que te falou isso, não? Cara, eu ouço da minha esposa isso, eu ouço das pessoas que me seguem, eu ouço da galera do trabalho, ou qualquer pessoa que sabe que eu sou espiritualista, ou que eu me cuido mais energeticamente, ou que eu me cuido, entre aspas, na medida do possível moralmente, elas jogam isso na sua cara, ou bem pensando, ou muitas vezes jogando mesmo claramente na sua cara. Isso acontece muito no Facebook, ou nas comunidades por aí afora. A galera, quando se posta uma coisa que de alguma forma não está de acordo com o alinhamento, com o paradigma naquele ponto, você sai um pouquinho, nem que seja um pouco, às vezes você até fez uma brincadeira, mas para ela é um absurdo. A gente não aceita que alguém vá de encontro às nossas visões, nós somos extremamente violentos, somos nervosos, isso é uma coisa muito interessante. A família da gente não aceita a nossa espiritualidade, até a gente errar e jogar na cara da gente que a gente deveria ser melhor. Então é isso aí que eu queria deixar hoje aqui. Esse tipo de reação, esse tipo de repercussão que acontece em todos os ambientes, acontece em todas as amizades, na reação da gente como pessoa englobado dentro disso. É preciso maturidade para viver aqui dentro de lúcido. Isso é lucidez, tá? Isso é absurda lucidez, é comportamento dentro de outros comportamentos. É compreensão, não é superioridade, até porque nós não somos superiores a ninguém, mas também não somos inferiores. Nós não estamos aqui levantando bandeira, não, eu quero que dê assim. Não, velho, não tem negócio, todo mundo tem os mesmos direitos, os direitos são iguais. O negócio de cara, eu sempre achei isso, sabe? Isso é uma questão até política. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com várias bandeiras que são levantadas. Eu acho que nós precisamos respeitar as pessoas, porque tem que respeitar, não é porque ela é homossexual, não é porque ela é religiosa, não é porque ela é mulher, não é porque nada. Assim como os seres, assim como os animais, nós temos que criar um maior conceito de respeito em cima dos bichinhos. Isso tudo gira, enfim. Vou terminar porque está um pouco conturbado aqui ao redor. Já tem meia hora. O bate-papo é bem legal, ele abre vários questionamentos. Eu queria que você colocasse pontos com a gente aí. Se fizesse disso um fórum, a gente debatesse. Eu vou escrever também. Se você escrever, eu escrevo, sabe? Se você escrever, eu escrevo junto. Agora, de forma, claro, coloque suas opiniões. Se você for mal educado, o problema é seu, né? É aquela velha história que eu digo. Quando alguém lhe dá um presente, se você não aceita, o correio devolve. Então, o correio quem é? O universo. Se você fizer qualquer coisa além disso, vai voltar para você, velho. Então, pense sempre nas suas ações. Sempre que uma ação drástica acontece, uma reação acontece também. Claro que tem algumas que são necessárias.
algumas ações fazem parte dos seus requisitos de liberdade, dos seus requisitos de ser, que você não deve abrir mão. Mas também é preciso ser estratégico nessas opções para você não causando reações em todos os lugares que você passa. Nós não temos que ser uma reação do que os outros são, nós temos que ser somente o que nós somos. De forma, claro, na medida da compreensão de onde nós estamos, no meio do umbral, meu irmão, certo? Estamos encarnados aqui. E aí, Costanil, estamos na miséria do umbral, animal. Galera, um bom dia para vocês aí, vou lá que eu vou trabalhar, já dá tempo de comer alguma coisa. FOI, fui!